Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula sobre linguagem de programação C ANSI e o tema de hoje é structs ou estruturas. Então, vamos lá. Structs são estruturas de dado heterogêneas. O que isso quer dizer? Que é uma estrutura que agrupa várias variáveis possivelmente diferentes em uma só instância, né? Ou em uma só variável, que ela é um agrupamento de variáveis. Funciona como uma espécie de ficha, né? Onde essa ficha tem vários campos sobre a mesma coisa, sobre o mesmo objeto, sobre a mesma pessoa, sobre o que você quiser. Ela serve, como eu falei, para agrupar um conjunto de dados, um conjunto de parâmetros, formando um novo tipo de dados. Esse é um jeito de entender. A forma geral de definir uma struct é usando typedef, porque isso está avisando ao compilador que você está criando um novo tipo. E quando você for declarar uma variável ou um vetor de variáveis, um arranjo de variáveis, o compilador vai reconhecer justamente por conta dessa instrução typedef. E dentro de cada struct, a gente tem os parâmetros, e esses parâmetros têm um tipo e o nome desse parâmetro, o nome dessa variável. E no final das chaves, você coloca o nome dessa sua estrutura. Se você não colocar essa instrução aqui, typedef, antes da palavra struct, toda vez que você for chamar essa estrutura, você vai precisar colocar a palavra struct antes. A gente vai começar com alguns exemplos usando typedef, e depois você vai ver alguns sem o typedef para você entender a diferença. Não sei qual é a vantagem de não usar typedef, mas fica para o gosto do freguês. Aqui um exemplo definindo uma estrutura. Então está aqui o typedef struct, e tem dois parâmetros, um que se chama RG, que é um long int, e o outro que é, por exemplo, a idade. Lembrando que quando você for trabalhar com banco de dados ou outro tipo de estrutura de armazenamento, armazenar parâmetros que variam o seu valor ao longo do tempo, se você tiver como guardar um que não varia ao longo do tempo e você consegue obter aquela que varia com algum tipo de conta, é melhor. Então, um exemplo aqui, idade. Melhor seria armazenar a data de nascimento, tá? Em vez de idade, porque a idade, conforme vão passando os anos, essa idade vai ter que ser atualizada, mas a data de nascimento, a princípio, não precisa. Então, aqui, a declaração de variáveis do tipo ficha cadastral é simplesmente chamando tipo ficha cadastral e duas instâncias dessa estrutura. Tá? Se não tivesse usado o typedef, teria que escrever na hora de declarar struct tipo ficha cadastral aluno 1, aluno 2. E aqui é a forma que a gente atribui valores ou acessa cada parâmetro da estrutura, colocando o nome da instância, o nome da variável mais externa, ponto, o parâmetro desejado, no caso, aluno1.rg, e atribuindo um número inteiro a isso, e aluno1.idade, atribuindo um valor, e a mesma coisa com aluno 2. Alguns outros exemplos estão definindo aqui uma estrutura com o nome de ponto, tendo duas coordenadas inteiras, x e y. Lembrando que coordenadas de pontos, de vetores ou qualquer outra coisa, faz muito mais sentido usar parâmetros do tipo float ou double do que valores inteiros. Um outro exemplo de estrutura, guardando, por exemplo, matrícula e 3 notas de alunos. Por que é vantajoso isso? Por exemplo, se você tiver um vetor de alunos, em vez de você precisar ter dois
vetores diferentes, um para matrícula e outro para notas. E aí, no caso, você teria que ter um vetor de notas com o número, por exemplo, de alunos e outra dimensão 3. Fica mais complicado, porque aí você precisa ter um contador, que vai ser o mesmo que você vai usar para o seu vetor de matrícula e de notas. Fica confuso, o código fica mais complexo. Se você definir uma estrutura, toda vez que você criar um vetor de aluno, você vai ter automaticamente acesso à matrícula de cada aluno e essas 3 notas de cada aluno. O código fica mais fácil de compreender, ele fica mais limpo. Aqui é um exemplo em 3 arquivos. Um arquivo chamado .h, que contém a definição tanto da estrutura ponto, né, com os seus atributos, com os seus parâmetros, e uma função, né, de distância, que calcula a distância entre 2 elementos do tipo ponto. Como a gente define essa função distância que foi declarada nesse .h? Criando um arquivo chamado .c, referenciando, incluindo o arquivo .h, e nesse arquivo .c, colocando a implementação, a definição, a forma de funcionamento dessa função distância. E por fim, vamos criar um arquivo main.c contendo o programa para mostrar o funcionamento tanto desse cálculo de distância quanto da utilização dessa estrutura ponto. Aí aqui uma observação que para calcular a raiz quadrada de um número, a gente já existe uma função pronta, sqrt, que está dentro da biblioteca math.h. Então aqui os 3 arquivos, .h, .c e main.c. O nosso main.c contendo a estrutura do programa, que cria dois objetos. Esse nome para você ainda vai fazer pouco sentido, então cria aqui 2 instâncias, 2 variáveis, 2 elementos do tipo ponto, e como aqui no arquivo header, no arquivo do tipo .h, a gente usou o typedef, o compilador reconhece. Então, simplesmente .p1, p2, e foi criada uma função preencher. E se a gente olhar aqui na definição dessa função, ela pede que sejam inseridos 2 valores. E lembrando que fica aqui para o aluno interessado substituir esse int por float ou double, porque faz um pouco mais de sentido. Até porque aqui, quando a gente for calcular a distância, vai retornar um float. Então faz bem mais sentido que as coordenadas horizontal e vertical sejam float também. Então aqui também está a definição da função distância, que recebe 2 pontos, e retornando a conta. Por fim, a gente faz o printf dessa distância. E aqui tem várias coisas que podem ser feitas para a gente melhorar, pensando em boas práticas de programação. Então, por exemplo, return 0 é ruim. O que 0 significa? 0 não necessariamente é algo bom ou algo ruim. Então, é melhor criar uma constante que tenha um nome significativo. Por exemplo, erro nenhum, ou erro ok, ou simplesmente retorno ok, fim ok. E aí vai depender da sua estrutura de nomenclaturas. Aí, quando você for criar o seu projeto, ou se você for fazer na unha, lá no bloco de notas, usando o makefile ou colocando o comando direto, você tem que lembrar de referenciar os 3 arquivos. Então, aqui um outro exemplo, usando o vetor de estruturas. Então, a gente vai criar aqui uma tabela com dados de uma ficha cadastral, vai colocar isso num vetor em que cada ficha contém RG, idade, peso e altura. Então, aqui,
como é que vai ficar se a gente tiver um vetor de tamanho 10 com as fichas, e se eu quiser acessar todos os dados da ficha 0, basta eu chamar a ficha 0, ponto RG, ponto idade, ponto peso ou ponto altura e assim sucessivamente. Então está aqui a definição da nossa estrutura, tá? E no código é importante a gente usar ou define max 100 ou const int max igual a 100, ponto e vírgula, para a gente poder criar o nosso vetor, né, que aqui está sendo chamado de tab, de tabela. Então, esse nome tab poderia ser melhor. Poderia ser, por exemplo, fichas, em vez de tab, um nome um pouco mais significativo. E esse max, é max o quê? Então, poderia ser número, fichas, tudo maiúsculo separado por underline. Então, lembrando que os exemplos aqui, muitas vezes, eles são com uma implementação bem simplória para que o foco seja no assunto de interesse, mas sempre fica para o aluno interessado refazer o exemplo usando boas práticas de programação. Então aqui a estrutura geral, chamando a função ler_aluno, imprimindo a turma inteira. Então a gente vai ter que criar o ler_aluno, lendo do teclado os dados de um aluno, depois uma função que chama imprime turma e depois uma função que se chama calcula média aluno. Então vamos criar essas funções. Aqui, então, a solução para o nosso problema, colocando antes a declaração das 3 funções que a gente vai usar, que é ler_aluno, imprime turma e calcula a média. Tá? Para quê? Para que o compilador consiga referenciar direitinho. Então, nessa forma que está sendo escrito, o arquivo main.c ele é organizado primeiro essa página e logo embaixo vem essas linhas aqui. Por isso que a gente tem que colocar a declaração antes. Se a gente colocar essas definições antes do int main, a gente nem precisa colocar aqui o protótipo da função, a gente não precisa colocar a declaração da função. Então, de novo, fica para gosto do freguês. Então, aqui o ler_aluno, que vai ser chamado dentro de um for, tá? E ele retorna o tipo aluno. O imprime turma, que vai ser chamado fora do for, por isso que tem um for já aqui dentro. E se a gente for ver, depois de preenchido o aluno, então você está vendo, turma aí recebe o aluno que foi lido. Então, por isso que está aqui, turma aí, e aí internamente o compilador vai colocar que turma aí ponto matrícula seja igual a o que é retornado do ler_aluno ponto matrícula, e a mesma coisa com as notas. Tá? Então, o imprime turma a gente chama o turma aí ponto matrícula e as 3 notas. Então, de novo, aparecer esse número 3 aqui não é uma boa prática de programação. Dá para ser melhor do que isso, fica para o aluno interessado. E por fim, a gente retorna 0. Tá? Depois de colocar aqui o cálculo da média da turma. Então, aqui um exemplo colocando um vetor de estruturas e essas estruturas possuindo strings como parâmetros. Então, é mais do mesmo, com a diferença que para eu criar essa struct, esses números aqui, 81, 121 e 21, eles ou você vai colocar desse jeito,
sem boas práticas de programação, ou obrigatoriamente usando o define, que é uma macro. Se você tentar colocar antes um const int e depois colocar aqui dentro, vai dar erro de compilação. Tá? Então, aqui um exercício criando, né, uma estrutura com nome do aluno, número da matrícula, curso que ele faz parte. Tá? Então, aqui, ó, usuário digitando informação de 40 alunos. A sugestão para você ordenar os nomes é usando strcmp, que é como você compara dois vetores, dois arranjos de caractere que a gente está chamando aqui de string. Então, você tem que, inclusive, incluir a biblioteca string.h. E um outro exemplo é colocando uma estrutura para data, dia, mês, ano. Inclusive, verificando se a data é válida. E esse exemplo ele é muito simplório. Então, por exemplo, todo mês tem 31 dias. 30 de fevereiro, por exemplo, vai ser considerado uma data válida. Então, está aqui o exemplo. É mais do mesmo. Então, vou passar bem rapidinho aqui. Então, como eu falei, tem aqui, né, sem boa prática de programação. Então, aqui o número 50 e 50. Você substituiria isso por duas constantes usando o define. Então, por exemplo, define tamanho máximo nome e o outro tamanho máximo curso, se você quiser dois números diferentes, tá? E também um define de quantidade de alunos, por exemplo, tá? E eu também sugeriria criar uma constante em vez de colocar direto aqui o zero. E aqui o exemplo 2 sobre a data. E aqui, como eu falei, só vai considerar se o dia está entre 1 e 31, né? Então está verificando se é maior que 0, menor ou igual a 31, se o mês está entre 1 e 12. Tá? E, por exemplo, não tem nenhuma verificação para ano. Então, como DMA é int, se você colocar aqui um número negativo, vai dar bom. O que? E aí, tá valendo? Se você pensar, né, que o nosso calendário tem antes de Cristo e depois de Cristo, o positivo seria depois de Cristo e o negativo seria antes de Cristo, por exemplo. Tá? Mas não é comum, né, essa forma de escrever. De qualquer forma, aqueles que quiserem copiar esses códigos todos, na descrição do vídeo tem, como sempre, né, a apostila para você poder baixar. E aqui a bibliografia utilizada para fazer essa apresentação, quem fez não fui eu, foi o professor Rafael. Um grande abraço para você, Rafael. Fechamos aqui a nossa aula sobre structs na linguagem de programação Seance. Um grande abraço, um beijo no seu coração e que Deus te abençoe muito.